Então vamos fazer a lista de exercícios. Ó, ele fala assim, ó. Uma mistura gasosa formada por 14 gramas de nitrogênio e 8 gramas de oxigênio. Então vamos lá. Massa do nitrogênio, 14 gramas. Massa do oxigênio, 8 gramas. Ocupa um balão com capacidade igual a 30 litros. Então, o volume é de 30 litros. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, temperatura 27 graus Celsius. Não pode usar em Celsius, sempre em Kelvin, 300 Kelvin. E aí, ele dá o valor de R, 0,082, né? Tem toda a parte de unidade aí. E ele fala, determine a pressão em ATM de cada gás e a pressão total no balão. E a pressão total no balão. P do N2, P do O2 e P total. Ok. Então vamos lá. Ele não deu pra gente, mas eu vou passar para vocês aqui, ó. Deixa eu só ver o que tem no chat aqui. Ah, lei de Graham? Sim, pode deixar que eu falo sim. Ó, só para resolver o primeiro exercício, eu falo então da lei de Graham e a gente volta depois para a lista, tá? Lei de Graham é super simples. Ó, o exercício não deu, mas o nitrogênio tem massa molar 14 gramas por mol e o oxigênio tem massa molar de 16 gramas por mol. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos achar quantos mols eu tenho de nitrogênio, quantos mols eu tenho de oxigênio, para depois fazer o cálculo da mistura. Tá? Então, ó, N2 é o N, que é 14 vezes 2, 28 gramas por mol. E o O2 é o 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Ok? O que eu vou fazer? Primeira coisa, ó. Vou fazer o número de mol do N2, que vai ser a massa do N2 sobre a massa molar do N2, ó. Então vai ser 14 sobre 28, isso aqui dá meio mol. Tudo bem? Se alguém precisar falar comigo, pessoal, abre o áudio, porque eu estou com a tela toda cheia no vídeo e eu não consigo vê-los, tá? Não estou vendo o chat, tá bom? Nós vamos calcular também a massa do O2, ó. Perdão, número de mol do O2. Número de mol do O2 é igual a massa do O2 sobre a massa molar do O2. Então, nós vamos ter 8 sobre 32. Isso aqui vai dar 1/4 e dá 0,25 mol. Tudo bem? Então, eu tenho meio mol de N2 e tenho 0,25 mol de O2. Isso tudo no mesmo sistema. Ó, deixa eu falar para vocês. Nós não precisamos usar, por exemplo, todas aquelas fórmulas que contém o X, lá, X vezes pressão da mistura. A gente pode fazer de duas maneiras. Pode fazer só da pressão parcial sem usar o X e pode fazer usando o X, que é a fração molar. Tá? Então, vamos rever os dados, ó, que eu calculei até agora. Nós temos
volume é 30 litros, a pressão é 300 Kelvin e o R 0,082. Eu encontrei meio mol do nitrogênio e encontrei 0,25 mol do oxigênio. Ok? Até aqui o exercício passou para a gente, o resto eu calculei com vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a pressão parcial de cada gás e a pressão total usando só PV igual a nRT. Tá bom? Então eu vou apagar agora aqui e vou usar esses números de mols aqui. Ó. Vamos lá. Gente, hoje a conexão da internet está super instável. Então, se nós cairmos aqui, ou eu ou alguém, se alguém sair da reunião, a gente volta sempre no mesmo link, beleza? Então, olha só. Vou anotar aqui, ó, número de mol do N2 é meio mol. E o número de mol do O2, 0,25 mol. Tá bom? Esse que está aqui embaixo. Então, eu anotei aqui em cima. Vamos lá. Agora vamos usar as fórmulas PV, nRT. Ó, eu tenho agora o N do N2, tenho o N do O2 e eu tenho o N total. Ó, o N total vai ser o 0,5 mais o 0,25, que dá 0,75 mol. O que significa isso? Eu somei os caras. Deixa eu só ver minha calculadora aqui. Ok. Então, ó, se eu for calcular a pressão da mistura vezes o volume da mistura é igual ao número de mol total. Então, vamos colocar a pressão total, certo? Para a pressão da mistura, a pressão total. Vezes R, vezes T. Então, vai ser pressão total é o que eu quero, vezes 30, que é o volume, é igual o N total, 0,75, vezes 0,082, vezes 300. Então, vamos ver a pressão total. 0,75 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 30. Ó, 0,615 atm é a pressão total. Ele na realidade ele não coloca nessa ordem, né? Ele pede a pressão do N2, pressão do O2, depois a pressão total ou a pressão da mistura. Essa é a pressão da mistura. Ó. Mistura. Agora eu vou fazer o cálculo da pressão do N2. Ó. Gente, eu posso usar essa mesma fórmula, só que o que eu vou mudar? Aqui e aqui. Porque olha só, lembra o que eu falei na semana passada? Todos os gases ocupam sempre o mesmo volume, que é o volume da mistura. É isso. Então, o volume é o mesmo para todo mundo, seja para a mistura, seja para o N2, seja para o O2. A temperatura e o R também é para todo mundo. A pressão e o número de mol só é que são para o respectivo gás. Então, o que eu posso fazer? Pressão do N2 vezes V é igual ao número de mol do N2 vezes R vezes T. Então, P do N2 vezes 30 é igual. Qual que é o número de mol do N2 agora? Meio vezes 0,082 vezes 300. Vamos ver quanto dá o P do N2 aqui. Então, vai ser 0,082 vezes 300 vezes meio dividido por 30. 0,41. E para a pressão do O2, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, para o O2,
P do O2 vezes V é igual ao número de mol do O2 vezes R vezes T. Isso aqui vai dar P do O2 vezes 30 é igual ao número de mol do O2, ó, 0,25 vezes 0,082 vezes 300. Vai dar 0,205. Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá. 0,25 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 30. É isso aí, 0,205. Então a ordem vai ser a resposta: 0,41, 0,205 e 0,615. Tudo bem? Deixa eu ver a resposta aqui. P de N2, 0,41, 0,205, 0,615. Letra B de bola. Ok? Tem um outro jeito de resolver, que eu vou fazer com vocês também. Ó, aqui eu simplesmente fui por pressão, PV e NRT. Eu não usei aquela relação entre pressão parcial e pressão da mistura, mas pode ser que ele dê uma porcentagem, aí a gente tem que saber a fórmula. Então, esse aqui, ó, é uma das maneiras de resolver esse exercício. Qual seria a outra maneira? Então, vamos lá. Ó. Então, pensa comigo assim, ó. Vamos colocar aqui segundo módulo. Eu tenho o número de mol do N2, que é de meio mol. E eu tenho o número de mol do O2, que é de 0,25 mol. Gente, o que nós precisamos calcular? O X de cada um deles. Ok? Então, o X do N2 vai ser o número de mol do N2 sobre a soma dos dois. Número de mol do N2 vezes o número de mol do O2. 0,5 sobre 0,5 mais 0,25. Tudo bem? E o X do O2? Ó, que vai ser número de mol do O2 sobre número de mol do N2 mais o número de mol do O2. 0,25 sobre 0,5 mais 0,25. 1 sobre todos. Ok? Então vamos lá, o primeiro. 0,5 dividido por 0,75. 0,666. E o de baixo, 0,25 dividido por 0,75. 0,333. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou arredondar essa casa aqui, ó. 0,67. Ok? Como ambas deram dízimo, eu vou arredondar a terceira casa, a segunda casa. Aí, presta atenção, ó. Isso aqui significa que 67% da pressão total é nitrogênio. E 33% da pressão total é oxigênio. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular a pressão total. Então, vamos lá. Vamos calcular a pressão total aqui, ó. Pressão total vezes V, 30, é igual ao número de mol total, 0,5, que nós já calculamos no anterior, mais 0,25 vezes 0,082
vezes 300. Essa pressão total é 0,615 atm. Ok? 0,615 atm. Então, olha só. Se eu for calcular a pressão parcial do N2, eu vou fazer o X do N2 vezes a pressão total, que é a pressão da mistura. Então, vai ser P do N2 0,67 vezes 0,615. Vamos ver se a pressão do N2 deu 0,41. 0,67 vezes 0,615. 0,41. ATM. Aqui, ó. E se eu quiser calcular a pressão do O2, ó, eu vou fazer a fração molar do O2 vezes P. Então, pressão do O2 vai ser o X, que é 0,33, vezes 0,615. Então, a pressão do O2 vai ser 0,205 atm. Ok? Só vamos conferir. Aproximadamente 0,605. Então, olha só. Eu tenho mais de um jeito de fazer o mesmo exercício. Aí você fala assim, mas e qual que você prefere? Então, o primeiro é mais fácil do que esse aqui. Esse aqui nós temos que lembrar um número maior de fórmulas e nós temos que resolver um número maior de contas. Ó, isso no vestibular toma muito tempo. Tá? Já o primeiro, ele é mais direto. Você calculou a pressão total, só substitui o P e o N pelo do nitrogênio e do oxigênio, você já calcula tudo que o exercício pediu. Né? 3 pontinhas você já fez o exercício inteiro. Aqui não, aqui é um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Porém, o resultado é a mesma coisa. Certo? Aí, você fica a seu critério, né? Você escolhe aquele método ou aquela resolução que é a melhor para você naquele momento. Deixa eu ver aqui no chat o que estão falando. Tá. É a lista da semana passada sobre gases, a pessoa está perguntando, né? Nem vi quem é ali. Tudo bem? Parece difícil, gente, mas não é não, tá? Então, ó, 2 jeitos de resolver o mesmo exercício. Vamos para o 2. Vamos lá. Deixa eu ler o 2 com vocês. Ele fala assim, ó. Uma mistura gasosa com 0,3 mol de O2 e 0,4 mol de N2. Então, peraí. 0,3 mol de oxigênio, CO2. 0,4 mol de nitrogênio e 0,3 de argônio. 0,4 mol de nitrogênio e 0,3 mol de argônio. Ó, não confundam esse ar aqui, ó, com ar atmosférico, tá bom? Esse aqui é o argônio. Ar atmosférico normalmente a gente escreve com letra minúscula, tá? Ó. Então eu tenho esses 3 caras no mesmo sistema. Aí ele fala assim: exerce uma pressão de 1,12 atm quando encerrada em um recipiente a 273 Kelvin. Então vamos lá, pressão de 1,12 atm
Então, os três juntos no mesmo recipiente, a uma temperatura de 273 Kelvin. Essa palavra que ele colocou para vocês aí, encerrada, significa presa, confinada, tá? Num volume. Admitindo-se um comportamento ideal, qual é o volume aproximado em litros do recipiente? E ele deu o R. 0,082 ATM, litro, mol, papapá. Então, ó, ele deu já em mol os três gases da mistura. Opa, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Ele deu aqui, ó, o número de mol dos três gases, a pressão, a temperatura e o R. Só falta jogar na equação. Então fica assim, ó. Pressão da mistura vezes o volume é igual ao número de mol do N do O2, vamos colocar na ordem que ele colocou ali, mais o número de mol do N2, mais o número de mol do argônio, vezes R vezes P. Então, 1,12 vezes V é igual a 0,3 mais 0,4 mais 0,3 vezes 0,082 vezes 273. Vamos ver o volume. Então, aqui vai dar 1 mol, certo? 0,082 vezes 273 dividido por 1,12. Isso aqui vai dar 19,987 litros. Que então vai ser aproximadamente 20 litros. Ok? Alguém fez comentário aqui, pera lá. Professor, se somar os números de mols de todos, eu consigo o volume total? Não. Não. Nesse caso, a gente tem que calcular. Você pode assim, se você tiver uma coisa que eu não aconselho nem a gente entrar nesse assunto, mas se a gente tiver os volumes parciais de cada gás, você consegue calcular o volume total pela soma dos volumes parciais. Mas aí, volume parcial, a gente tem que entrar numa lei que não é cobrada e também é um pouco mais difícil de entender. Tá? Que são os volumes parciais. Então, eu aconselho a gente ficar só na lei de Dalton, que é a mais tranquila delas. Tá bom? Ok, gente? Ó, super tranquilo, né? Deixa eu ver qual é a alternativa. Letra C, 20 litros. Ok? Então, vamos lá. Para o 3 agora. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Terceiro. Vamos ver o que o cara fala. Ele diz assim: em um recipiente contém 29 gramas de butano e 88 gramas de gás dióxido de carbono. 29, tá. Ó, 29 gramas de C4H10 e 88 gramas de CO2. Isso aqui é dióxido de carbono, gás carbônico, ok? Sabendo que a pressão total da mistura é de 20 atm, a pressão da mistura é de 20 atm, qual é a pressão parcial em atm exercida pelo butano? Aí ele deu as massas. Gente, olha só. Nós podemos achar o volume total. Ele deu, sabendo que a pressão total é aquela ali, a pressão... Ah, não, vai ter que ir por fração molar mesmo. Ele não deu as condições do experimento. Ok, tudo bem.
Bom, só que ele deu as massas, certo? Então, ele deu a massa do carbono, que é 12, a do H, que é 1, e a do O, que é 16. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos encontrar as massas molares desses caras. Então, como que a gente faz? Ó, C4, H10. Carbono vale 12 vezes 4, 48. O H vale 1 vezes 10, 10. Somando todo mundo, 58 gramas por mol. Tudo bem? E o CO2, o carbono vale 12 vezes 1, 12. O O vale 16 vezes 2, 32. Somando aqui, 44 gramas por mol. Ok? O que eu tenho que fazer então? Tenho que calcular quantos mols de N4H10 e quantos mols de O2 eu tenho aqui. Então vamos lá. Número de mol do C4H10 vai ser 29 gramas sobre a massa molar, que é 58. Isso aqui vai dar meio mol. O número de mol do CO2 vai ser 88 sobre 44. Né? 88 sobre 44. Isso aqui vai dar 2 mols. Tudo bem? Se ele tivesse dado o volume e a temperatura, a gente já poderia calcular direto na fórmula do PV-NRT. Mas ele não deu essas condições. Então, o que nós temos que fazer? Ir pela fração molar. Então, o que nós vamos fazer agora? Calcular a fração molar do C4H10. Qual que é a fração do C4H10? É ele meio dividido pela soma dos dois aqui, ó. Meio mais 2. Meio mais 2. Qual é a fração molar do CO2 agora? Qual é a porcentagem do CO2? 2 sobre meio mais 2. Então, o primeiro fica meio dividido por 2,5. 0,25? Não, 0,2. 0,2. E o de baixo, 2 por 2,5, 0,8. Ok? Bom, então eu calculei. Agora, ó, eu sei que 20% é do butano. Opa, já. 20% é do butano e 80% é do CO2. Ele deu a pressão total. E ele só quer a pressão do butano, não é isso? Isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Achar 20% disso aqui, ó. Ó. Pressão do C4H10 vai ser o X do C4H10 vezes a pressão da mistura. Então, pressão do C4H10 vai ser 0,2 vezes 20. Certo? Isso aqui vai dar 4 atm. Ok? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Tudo bem? Por que esse deu um pouquinho de trabalho? Porque aqui ele não deu nem volume nem temperatura. Aí ele literalmente amarrou nossas mãos e disse assim, se vira com o que você tem. Foi isso que ele falou pra gente. Então, qual é o primeiro passo? Calcula pela massa e pela massa molar quantos mols eu tenho de cada gás. Aí acha a porcentagem de cada um.
Ele sobre a soma dos dois. Ele sobre a soma dos dois. Achou a porcentagem de cada um. Aí você tira essa porcentagem da pressão total. Então, 20% disso aqui vai ser butano, 4 atm, e 80%, que é 16 atm, de gás CO2. Tudo bem? Esse aqui já é um pouquinho mais chato. Esse aqui não tem outro modo para fazer. Tem que ser esse aqui mesmo. Ok? Zica, né? Vamos lá. Ó, gente, nós já entramos há algum tempo nos nossos últimos 10 minutos dessa primeira aula, tá? Então, assim que nós perdermos a conexão, volta no mesmo link, tá bom? Só para reforçar, né? Vamos para o próximo. Ele fala assim: num recipiente fechado foram colocados 2 mols de N2, 4 mols de O2 e 4 mols de H2. Tá. 2 mols de N2, 4 mols de O2 e 4 mols de H2. É isso? Deixa eu ler de novo. 2 mols de N2, 4 de O2, 4 de H2. Ok. Sem reagirem entre si, isso é importante. Sabendo que o volume total ocupado foi de 22 litros, então o volume total foi de 22 litros, e que a temperatura foi mantida a 0 graus Celsius, então a temperatura, ó, 0 graus Celsius mais 273 Kelvin. Ele pede, calcule a fração molar de cada componente e a pressão total exercida pela mistura. Ok, então vamos lá. Ele deu um número de mol do N2, número de mol do O2, número de mol do H2. Nós vamos ter que, para a fração molar, pessoal, 1 sobre todos, 1 sobre todos, 1 sobre todos, escolhendo um por um. Então vamos lá, letra A. A fração molar. Então vamos lá. Fração molar do N2 vai ser o N2, que é 2, sobre 2 mais 4 mais 4. 2 mais 4 mais 4. Isso aqui vai dar 0,2. A fração molar do O2 vai ser 4 sobre 2 mais 4 mais 4. Isso aqui vai dar 0,4. E a fração molar do H2 vai ser 4 sobre 2 mais 4 mais 4. Também vai dar 0,4. Essas são as frações molares. Tenho 20% de N2, 40% de O2 e 40% de H2. Tudo bem? Aí ele fala assim: a pressão total da mistura. A pressão total da mistura. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer P vezes V é igual, ó, N do N2 mais N do O2 mais N do H2 vezes R vezes T. Então, vamos lá. Pressão é o que ele quer. Volume, 22. Aqui, 2 mais 4 mais 4 vezes 0,082. Nesse caso, a gente precisava saber o R. Vezes 273. Vamos ver qual é a pressão da mistura. Então, 0,082 vezes 273 vezes 10 dividido por 22, 10,17 atm. Essa é a letra B, pressão da mistura. Tudo bem?
Esse também não tem para onde correr, tá bom? Tem que seguir essa linha aqui, tá bom? Calcula a porcentagem de cada um, depois soma todo mundo e a pressão da mistura, tá? Posso ir com 5? Ó, vamos ver o 5 aqui. O cara fala assim: algumas misturas gasosas podem ser importantes em ambientes hospitalares, assim como na prática de esportes como mergulho autônomo a grandes profundidades. Uma dessas misturas, denominada Trimix, contém 16% de O2, 24% de hélio e 60% de N2. Então, 16% de O2, 16% de O2, deixa eu ver de novo, 24% de hélio e 80%, não, 60%. 60%. 60% de N2. Beleza. Aí ele fala assim: suponha um cilindro de trimix mantido a temperatura ambiente e a pressão de 9.000 kPa. Então, a temperatura ambiente, pessoal, é de 25 graus Celsius. 298 Kelvin. Ok? É a pressão ambiente e a 9.000 kPa. Então, a pressão de 9.000 quilopascais. Ok? Aí ele fala assim: escreva as fórmulas dos gases da mistura. Ok, então vamos lá. Vamos escrever as fórmulas.